Olá, bom dia, sou Pedro Fonseca da Caximédia. Estamos a 25 dias de entrar em vigor o RGPD. Antes de mais faço uma promessa. E este será o último vídeo em que eu vou falar sobre dados pessoais. Espero cumprir nestes 25 vídeos que faltam até ao final desta maratona de vídeos. Porquê é que este vai ser o último vídeo sobre dados pessoais? Porque ao longo destes últimos vídeos já temos falado muito sobre dados pessoais, porque, como eu tinha dito nas minhas formações, é um dos assuntos mais acesos porque é algo que vai mexer de base com aquilo que nós acreditávamos até há muito pouco tempo e à luz destas novas definições, de repente, começamos a ver novos conceitos, novas formas de entender o que é um dado pessoal. Eu agora gostava de fazer uma pequena pergunta e imagino que todos vocês consigam ter a resposta. Será que vocês têm um toque de campainha único? O que é que eu quero dizer com isto? Quando eu era miúdo, os meus pais tinham em casa deles uma campainha que parecia um besouro e pelo toque que as pessoas faziam, nós à partida já sabíamos quem é que era. Se era um vizinho, se era um familiar, inclusive qual familiar, porque tinha um primo que tocava de uma determinada maneira, aproximadamente 4 a 5 segundos com o dedo e depois tocava 3 ou 4 vezes de forma intermitente, mas temos outras pessoas que davam só 2 pequenos toques e estes pequenos toques de companhia era algo involuntário que as pessoas faziam, mas que era quase uma assinatura de marca, de tal forma que nós já nem precisávamos perguntar quem é. Porquê é que isto pode ser importante hoje em dia para o RGPD? Porque muitas vezes nós estamos habituados a falar sobre dados pessoais do ponto de vista dos dados que eu automaticamente estou a fornecer, o meu nome, a minha morada, o meu contribuinte. Já vimos no último vídeo que existem metadados que são associados aos dados que nós estamos a introduzir, que muitas vezes nem sequer temos noção disso, porque o nosso telemóvel está a dar informação sobre localização geográfica, está a dar a hora a que estamos naquele determinado local, está a dizer inclusive qual é o sistema operativo, que tipo de telemóvel é que nós temos, que tipo de acesso à internet é que nós temos, e toda essa informação são dados que nos permitem mais tarde vir a identificar. Mas no seguimento destas mensagens que eu tenho tido de muitas das pessoas que vão vendo estes vídeos no LinkedIn, chamo a atenção para ou agradeço antes de mais uma mensagem do Jorge Canalhas, e o Jorge fez uma pergunta sobre até que ponto é que os padrões de comportamento na internet não são uma nossa assinatura digital e que, por exemplo, alguém que está a processar todos esses dados, como a Google, não poderá encarar o comportamento, o padrão de comportamento nos vários sites como sendo algo que identifica, que seja uma impressão digital de cada um de nós. Ou seja, tal como o meu primo normalmente tocava 4 segundos e depois 3 ou 4 vezes de forma interrompida, não é? Intermitente, até que ponto é que o nosso comportamento online também não faz com que nós estejamos a deixar impressões digitais e que seja facilmente identificar quem teve um determinado comportamento mediante esse padrão que é comum aos vários sites que estamos a navegar. Sendo assim, eu gostava de deixar só esta nota de dados pessoais hoje em dia é muito, muito mais do que aquilo que nós pensávamos, é muito, muito mais do que a nossa consciência nos diz que é o que é um dado pessoal, é muito, muito mais, se calhar, do que aquela pequena frase que o RGPD nos diz, que é qualquer identificação ou qualquer informação que permita identificar um indivíduo, e neste momento a forma de identificar, de analisar, de estar a trabalhar todos estes dados em larga escala, poderá fazer com que, de alguma forma, apesar de eu pensar que estou anónimo, até navegar numa sessão anónima, provavelmente posso revelar quem sou através do meu comportamento. Fica esta forma de fechar o que é um dado pessoal. Obrigado por estarem desse lado. Amanhã vamos falar de um tema muito interessante que tem a ver com a autorregulação. Um abraço e até amanhã.